E aí, cara, quando ele fez isso, eles falaram do livro, aí depois, eu não trabalhava pro Instituto Ayrton Senna. Aí, você lembra de uma... Deveria ter trazido isso. Você lembra de uma revista Alpha que era como se estaria o Ayrton Senna vivo nos dias de hoje? Lógico. Então, eu que escrevi essa matéria. Tem uma projeção dele meio enrugado Isso, e tal, isso, eu lembro, lógico. Então, essa revista Alpha da Abril, né? da Abril. Então, o Reginaldo Leme era o editor e ele era... E aí, assim, então, ele que é, assim... perfil por Reginaldo Leme, porque eu sugeri essa pauta, até o Marcelo Zorzanelli trabalha hoje no Sensacionalista, olha que louco, ele trabalha com humor. Jornal do planeta. Então, ele é humorista, é um cara espetacular, aliás, depois eu vou tentar mandar pra ele esse podcast. Então, o Zorzanelli ele chegou comigo e falou, cara, você acha que daria pra escrever um texto sobre o Senna hoje em dia? Eu falei, cara, tem um cara só que teria grife pra fazer isso, o Reginaldo Leme, porque ele conhece o Senna, então assim, só que eu falei, só que eu conheço o Reginaldo, ele não vai escrever eu falei, então eu posso ser o ghostwriter, mas assim, a gente vai lá, que ele vai contar, entrevista o Reginaldo Leme como se fosse o Senna, e ele vai dar as respostas como se fosse o Senna, no que ele conhecia do coisa, e a gente vai traçar esse caminho. Cara, então, o bastidor dessa história é genial. A gente foi pra Paúba, em janeiro, onde ele estava em casa. Cara, e aí foi um trabalho de convencimento. Falei, Regi, vamos fazer. Ó, o cachê é esse da revista, o cachê é tanto. Mas eu sei que você não vai fazer pelo cachê. Cara, a gente vai contar uma história que daqui a 12 anos a gente vai estar lembrando dela, né? Porque aí eu criei o cenário. Era o Senna com 50? Era o Senna com 52 anos. 52. Não, e eu criei, assim, modéstia à parte, a ideia foi do Zorzanelli de entrevistar o Senna hoje em dia. Mas eu criei o cenário. Falei, Regi, e é isso que é engraçado. Eu fiz tudo muito parecido com o que a gente estava vivendo. Regi, você foi convidado pelo Senna para ir em Angra para fazer uma matéria com ele falando sobre 2012, o que ele tá esperando dessa temporada. E era o ano que... Então, assim, cara, sabe, tipo, ó, a gente vai estar na praia, a gente vai... Cara, tudo que a gente fizer é como se você estivesse fazendo. Então, cara, a entrevista começa... Eu lembro, eu abro de cabeça porque... Aquela coisa, não sei, inspiração, né? Tipo, eu falei, eu sou da época que entrevistar Ayrton Senna era uma missão fácil. E agora estamos aqui. Aí eu crio um cenário de que ele está esperando o helicóptero do Senna chegar e que o assessor já arrumou a sala e que os temas... Mas você fez conjecturas tipo... O Senna virou empresário, cara, o Senna virou um... A gente chegou... pena que não tinha um podcast na época. A gente devia ter feito esse brainstorm, assim, não ao vivo, mas ter gravado para ter depois. A gente chegou em Paúba 10 da manhã. 10 da manhã. Então, eu saí de casa 7, 8 horas. O Zorzanelli me pegou com o carro da Abril. Estacionamos na casa do Reginaldo Leme, em Paúba. Chegamos lá, o Regi, querem tomar um café, tal, não sei o quê. Aquele conversa. Meia hora depois, já bom, tava numa mesa. Vamos lá. Eu juro pra você, cara, foi assim. Eu e o Marcelo cutucando e o Reginaldo... Valé. Então, por que o Senna levantou em Imola do carro? O que aconteceu? O que aconteceu? Começava assim. Cara, você começa do segundo pós... Então, é o multiverso. Sabe o filme lá que ganhou o Oscar? Esqueci o nome agora. Assim, todo lugar ao mesmo tempo. Lá. É uma bosta isso. De filme, então, mas entendo. Então, mas é isso. Então, assim, multiverso. Então, assim, aquele pontinho não existe mais. Então, o Senna bateu o cinto e levantou puto do carro. Então, assim, que a imagem que tá que é aquele quadro do cara lá que ele sai assim. Então, assim, o que aconteceu? Então a gente falou, não, o que aconteceu... Aí eu falei, posso dar uma ideia? A gente faz uma pergunta do Reginaldo Leme. Pô, Ayrton, não passou na sua cabeça sobre morte? Porque se aquela barra de direção entrasse 2 centímetros para cima ou para baixo, você teria morrido. E ele responde essa pergunta. Cara, da suspensão, né? Porque foi o que aconteceu. Se aquela barra não entra... se a barra... bate no capacete... Apenas não entrar na espuma... Ele não tinha um hematoma no corpo, ele não tinha um osso quebrado. Cara, mas a cabeça virou um triângulo. Ele ia sair andando. Então, assim... Então, a gente fala, então foi isso que aconteceu. Aí a gente, entendeu? Aí a gente começa a falar assim, putz, mas... E um outro susto que ele teve. Então, vamos falar... Aí a gente pegou algumas histórias do tipo... Lembra que o Emerson uma vez teve um acidente de ultraleve? Então a gente criou como se fosse um acidente de jet ski, que ele ficou desacordado e a família... Entendeu? Assim, a gente cria alguns momentos. Então, assim, aí, Fórmula 1. Então a gente fala, 94. Cara,
Quantas corridas ele ia ganhar? Ele ia ser campeão? Não ia ser Se campeão? o Damon Hill ficou um ponto atrás, ele ganharia. Foi a nossa conclusão. A gente falou, e assim, pensa o seguinte, eu tinha as minhas opiniões, mas se o Reginaldo Leme falasse não, ele era o Supremo Tribunal Federal. Eu falava, cara, o Reginaldo tava lá. Eu tava na arquibancada nessa época, eu não tava na cobertura. Então, por exemplo, quando eu falar, Senna iria pra Ferrari... Tava com 16, né? Eu falei, Senna iria pra Ferrari? Ele falou, sim. Aí eu falei, eu também acho que o Senna ia pra Ferrari. Eu entrevistei várias pessoas, mas o Reginaldo Leme cravou que ia, então ele ia pra Ferrari. Ia se fuder. Cara, então, aí ele se fode 2 anos. Então, cara, eu vou ver se eu... É que você sabe, né? Eu não tenho direito desse texto, né? Quando você assina sessão de direito, aí vira da Editora Abril. Não sei como é que ficou isso também agora, mas... aqui, lê. Mas eu trago a revista, a gente um dia bate papo sobre isso. Comprou? Você Cara, comprou? Então você tem direito. Exatamente. De ler eu tenho mesmo. Então, assim, tenho várias coisas legais. Então, assim... Claro que a gente deu uma jogada pra torcida, não vou aqui, eu posso falar, né? Óbvio. Se a gente falar assim, o Senna ganhou 4 títulos e foi se aposentar e virou um monge budista, acabava a matéria, né? Claro. Então a gente cria um cenário... Mas pra vocês ele ganharia 4? Não, pra gente ele ganharia... Agora eu vou te falar de sincero que eu não lembro de cabeça. 5 ou 6 títulos. Eu acho 6. Isso, acho que foi 6 que a gente colocou. Sabe por quê? Porque ele superaria o Fangio Parava. Pra mim ele ganharia de 94 até Villeneuve. Não, então, a gente tirou 94 a 97. Não, a gente tirou alguns. A gente tirou um... Pensar, 94, a gente tirou... 94 a 95 pra mim ganharia. Então, isso que é o multiverso. 96, porque você tem que pensar o seguinte, 96, cadê o Schumacher nessa história? Porque daí assim, o Schumacher, ele sai da Benetton em 95, ele não vai poder ir pra Ferrari, porque quem foi pra Ferrari foi o Senna. Então sabe pra onde o Schumacher ia? Pra McLaren. Aquele projeto do Mika Hakkinen, que ele foi campeão, quem ia embarcar... Então, no nosso projeto, o Rubinho é campeão do mundo. Na McLaren. Porque o Rubinho, isso que eu tô falando. Você fala, não, mas é exagero. Cara, a vida do Rubinho era outra se fosse na morte do Senna. Exatamente. Sabe quem correria que teria não sido campeão, mas teria ganhado corrida? Bruno Senna. A gente falou, não, Bruno Senna teria chegado na Fórmula 1, mas assim, não sendo um cara, mas teria ganhado corrida. Bruno Senna é de que ano? 88? Não, porque o... Não, Bruno Senna é de... Ele é 88, né? Acho que pode ser. Mas assim, o que eu tô falando assim, o Bruno Senna é um cara que para de correr por 10 anos, João. Você pensa o seguinte, 10 anos ele para de correr, uns 5 meses de kart e vai correr de kart pra você ver. Você já 10 anos sem correr de kart. Vai correr de kart amanhã pra você ver. Não vai conseguir apresentar mais nada. Depois que quebrei a costela, então, mas o que eu digo assim, o cara parou 10 anos. Então assim, a carreira dele foi impactada. Então assim, Bruno Senna teria chegado na Fórmula 1 com muito mais estrutura, com o Senna como manager. Então assim, putz, seria outra carreira. A gente inventou lá um GP de circuito de rua no Rio de Janeiro. Aí você fala, pô, cara, mas que exagero. Porque nesse multiverso, cara, o Senna é o cara da Fórmula 1. Tem que ter uma corrida aqui. Ele vai falar, não, vai ter que ter corrida. No aterro do Flamengo, porra. Isso, exatamente. A gente põe lá o GP das Américas. Então, assim, a gente criou. Porque era a época que tinha o GP de Valência. Tinha mas o cara com o Senna influente. Então, a gente pôs o Senna, por exemplo, como presidente da FIA. Então, assim, ele sai, quando ele se aposenta, entra presidente da FIA. Então, assim, a influência do Brasil na Fórmula 1 é muito maior do que era hoje, entendeu? Então, vamos lá. O Senna ganharia 9,4, eu acho que ele ganharia. 9,4 ganha. 9,6 também. 9,6 já foi mais lavada, 9,6, né? foi, isso. Aí a gente põe isso. A gente põe 9,5 o Schumacher na Benetton ganhando, tá? Então, assim, a gente põe 9,4 Senna, tetra. 9,5 o Schumacher ganha com a Benetton, porque a Benetton tava espetacular naquela época. Porque ali ainda não tinham pego... Isso, tudo, né? não tinham pego, talvez com o Senna pegasse, mas a gente levou isso em consideração. 96 é o Damon Hill que ganha. Então, aí 96 o Senna ganha. E 97 também, porque o Villeneuve não estaria lá. Mas 97 Ayrton Senna está, sabe aonde? Na Ferrari. Na Ferrari, exatamente. Puta, então ele seria penta. E aí a gente, isso que eu tô falando que a gente jogou pra torcida, antes que o pessoal xingue a gente. Aí a gente imaginou o Senna ganhando o título de 99 na Ferrari e em Suzuka anunciando a aposentadoria. Não, e aí assim... Ex em 99. E saio da Fórmula 1. Porque o primeiro título do Schumacher na Ferrari é 2000. Isso. Mas ele quebrou a perna, lembra? Sim, mas ele quebraria a perna na McLaren? Não, aí não. Esses cenários a gente Será que seria Hakkinen, Schumacher? A gente pôs título Hakkinen, Schumacher, pôs Hakkinen, Rubinho. Então, isso que você tá falando, isso não tá na revista, mas eu e o... Sim, a gente ficava o que importa é que você desenha na Sulfite. A gente desenhou na Sulfite assim e falou, cara, pra gente tentar desenhar. Então a gente fez que Senna participaria de Indy 500, Senna participaria de 24 horas de Le Mans, seria presidente da FIA. Vocês fizeram uma projeção a gente fez uma projeção daquela. Mas barba, assim... Aí uma hora... Aí o Marcelo Zoranelli, que era da Abril, ele falou, cara, mas desculpa, ele não pode ser só um super-herói, ele tem que ter umas falhas. Aí eu dei uma ideia, eu falei,
vamos pôr que ele criou a Senna GP, pôs o Bruno Senna, que o Bruno Senna tava indo bem e tal, e faliu em 2002. Quem que faliu? O Prost. Você entende que, tipo assim, eu peguei o multiverso, basicamente, de coisas que real... Então a gente escreveu... a primeira vitória do Senna na Ferrari é um GP mega chuvoso em Barcelona. Quem que fez isso? O Schumacher. Então, assim, a gente pegou, adaptou a história que aconteceu real. Então, assim, realmente choveu em Barcelona, né? E realmente o Schumacher ganhou, mas não era o Schumacher, era o Senna. Então, a gente fez umas coisas assim, tipo, coisas que de fato aconteceram e teriam acontecido com o Senna, entendeu? Então, cara, foi muito legal. Então, aí, depois que eu publiquei essa matéria, isso foi em 2012. Aí... Ali o Instituto Ayrton Senna meio que... quem é esse Rodrigo França? O cara escreveu um negócio com o Reginaldo Leme, do Senna, não sei o quê. Foda. Aí até depois eu vim a descobrir. A Paola, que é a minha chefe hoje lá no Instituto, Paola Santilli, ela falou assim que quando ela viu meu livro na livraria, que foi lançado em 2010, ela ligou e falou, como que o cara tá fazendo um livro do Ayrton Senna, não sei o quê. Aí disse que a Viviane falou, não, o Reginaldo Leme avisou e os royalties tal estão sendo doados para o Instituto Ayrton Senna.